Salve, salve amigos da astronomia em todo mundo. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, mais uma dele, mais uma do telescópio espacial James Webb, isso mesmo. O James Webb agora que observou uma estrela, que até então era uma estrela só, numa região muito importante do universo chamada Ophiuchi, uma região ali formadora de estrelas, muito estudada pelos astrônomos. Mas sabe o que o James Webb descobriu? Que ao invés de você estar vendo uma estrela, existem na verdade duas. São estrelas gêmeas, estrelas jovens e estrelas muito ativas. E só o James Webb, com a sua capacidade, foi capaz de detectar essas duas estrelas. Vamos entender essa história toda e entender por que isso também é muito importante. Manda a vinheta. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. É o seguinte, você já sabe, passa lá em spacetodayplus.com.br, baixa o aplicativo no seu celular, ele vai funcionar de graça para iOS, para Android. Você vai ter acesso a muita coisa e, caso você ache que o trabalho está legal e que mereça, você paga R$29 por mês, menos de R$1 por dia, e aí você vai ter acesso ao conteúdo premium do Space Today Plus, com muita coisa legal para você, com muito conteúdo inédito, exclusivo. Então vai lá agora, spacetodayplus.com.br, o link está aí na descrição. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso universo. Como eu falei para vocês já essa semana, está acontecendo lá em Madison, no estado de Wisconsin, nos Estados Unidos, o congresso da Sociedade Astronômica Americana. É um dos congressos mais importantes de astronomia do mundo, acontece 2 vezes por ano. Agora, no meio do ano, tem todo dia, até amanhã, vai ter muita coisa, muita apresentação, muita coisa legal que é mostrada nesse congresso. E, obviamente, que o James Webb, ele é um protagonista nesse congresso, desde que ele foi lançado e começou a funcionar. São muitas e muitas salas falando do James Webb em vários setores diferentes, galáxias, estrelas, planetas, o que você imaginar. E hoje estou trazendo aqui para vocês mais uma desses trabalhos que foi apresentado nesse congresso usando o telescópio espacial James Webb, porque foi uma grande surpresa. É o seguinte, tem uma estrela chamada WL20. Essa região onde essa estrela está localizada, ela é estudada pelos astrônomos desde a década de 1970 e pelo menos 5 grandes telescópios do mundo já estudaram em detalhes essa região. Por quê? Primeiro porque essa WL20 ela fica numa região conhecida como Ophiuchi. Ophiuchi é uma das regiões aí de formação de estrela mais importante que a gente conhece, mais interessante de ser estudada. Essas regiões de formação de estrela é uma enorme nuvem de gás, né? Fica aí localizada a cerca de 400 anos-luz de distância da Terra. E estudar essas regiões de formação de estrela, isso aí é fundamental, porque os astrônomos querem entender como as estrelas se formam. E eles só conseguem entender isso quando eles estudam berçários estelares. E a Ophiuchi, pelo tamanho dela e pela proximidade dela, é uma das regiões mais estudadas. E essa WL20 fica nessa região, é estudada desde a década de 1970 e até hoje os astrônomos pensavam que o que eles estavam observando ali era apenas uma estrela. Muito bem, mas aí vem o James Webb com todo o seu poder de observação e fala que os astrônomos estão totalmente errados. Isso mesmo,
A WL20, na verdade, não é uma estrela só, mas sim um par de estrelas. Duas estrelas gêmeas, duas estrelas jovens, que tem ali uma de 2 milhões de anos, a outra 4 milhões de anos, e que estão nessa região de formação de estrela. Isso é muito legal, primeiramente pelo fato de que mostra que as estrelas realmente, boa parte delas, elas nascem, né, em pares, elas nascem com irmãs gêmeas. Será que o Sol teve irmãs gêmeas? Essa é uma grande questão que existe aí, muita gente tenta estudar. Mas o fato é o seguinte, essa WL20 agora, ela foi estudada, por exemplo, com o ALMA, que são aquelas 60 antenas, né, de radiotelescópio que fica ali no ESO, no Chile, e pelo James Webb. O James Webb, quando ele observou ali, e por que o James Webb ele tem essa especialidade? Porque ele observa no infravermelho. Essas regiões de formação de estrela tem muita poeira e muito gás. A poeira e o gás, para muitos telescópios, é algo opaco. Para o James Webb, é algo transparente, porque com o MIRI, que é um instrumento do infravermelho médio, ele consegue penetrar essas nuvens de poeira e gás e ver o que está acontecendo lá dentro. E assim é que ele viu duas estrelas, dois pontinhos ali, e não um pontinho só. Então essa foi uma primeira grande descoberta, surpreendeu os astrônomos que estão aí há décadas pensando que eles estavam estudando, na verdade, era somente uma estrela. E aí vem um outro telescópio, e isso que é legal da astronomia, que você tem instrumentos diferentes que são complementares. Então, enquanto o James Webb ele observa no infravermelho, vem o ALMA e vai fazer uma observação em ondas de rádio. E as ondas de rádio, elas mostram detalhes diferentes que o infravermelho não mostra. Então, o ALMA, ele conseguiu detectar ali, né, discos de poeira e gás circundando ambas estrelas, mostrando que podem existir planetas sendo formados nesses discos. Olha aí que coisa interessante. Os resultados combinados indicam que as estrelas gêmeas estão próximas do fim de uma etapa da sua vida, o que significa que os astrônomos terão a oportunidade de aprender mais sobre como as estrelas fazem uma determinada transição na sua vida. É a mesma coisa, isso aqui é a mesma coisa, a mesma de você estudar ou entender o ser humano. Você vai lá e observa um ser humano bebê. Depois você observa um ser humano jovem, depois você observa um ser humano adulto e velho. Se você faz isso, você vai entender que aquele ser humano, ele nasce de um jeito e vai evoluindo até que ele vai morrer. Mas é importante, por exemplo, você entender as transições. Então, quando que o ser humano deixa de ser criança e passa a ser adolescente? Quando sai da adolescência para a juventude, depois para a fase adulta, depois para a velhice. E essas estrelas aqui, elas têm isso, elas estão nessa fase de transição. Então, os astrônomos têm a grande oportunidade, graças ao James Webb, graças ao ALMA, que são dois telescópios que estão trabalhando de forma complementar, eles têm a grande oportunidade de entender a fase de transição de uma estrela, passando da fase dela de jovem para sua fase adulta. Isso é surpreendente e só o James Webb é que pode fazer isso. Então, e agora, né, você não tem só uma estrela, na verdade você tem duas, e isso aí é mais interessante ainda de ser estudado. Além disso, os astrônomos também detectaram que essas estrelas são muito ativas, porque elas são jovens e estão emitindo aqueles jatos de material que elas emitem. Então o MIRI, né, conseguiu detectar no infravermelho esses jatos aí. As ondas de rádio, elas também conseguem penetrar ali pela poeira e pelo gás e conseguem revelar coisas bem interessantes, mas o lance é esse. Uma questão que os astrônomos levantaram que é muito legal é que talvez eles pudessem ter detectado o disco com uma falha no meio, pensando que era apenas, né, uma falha ali no disco de poeira ao redor da estrela, mas eles não tinham até então a capacidade de detectar duas estrelas. E agora, com o James Webb, eles conseguiram. Então, para vocês terem uma ideia, foi o IRTF, que é um telescópio também do infravermelho, lá em 1990 observou e não conseguiu detectar.
Aí você teve, em 1990, o Palomar, que é um telescópio de 5 metros, gigantesco, também não conseguiu detectar. Em 98 você teve o Keck, que é um telescópio aí da casa dos seus 10 metros e também não conseguiu detectar as duas estrelas. E quando você vem com o ALMA e com o MIRI, com o James Webb, você detecta ali as duas estrelinhas, mostrando os dois jatos, os dois discos e os dois jatos, mostrando então que deve ter planeta se formando ali e que são estrelas gêmeas. Uma descoberta realmente espetacular do James Webb e ajudando, né? Então o James Webb ele tem aqueles vários objetivos dele, que é estudar galáxias do início do universo, quer estudar também a evolução das galáxias, que é estudar os exoplanetas e tentar detectar ao redor na atmosfera ali as bioassinaturas, mas o James Webb também tem esse grande objetivo, que é entender o processo de formação de estrela. E aqui, com essa descoberta, com esse trabalho realmente sensacional, ele descobriu que a WL20 não é uma estrela somente, mas sim duas estrelas gêmeas com dois discos, produzindo jatos e principalmente estão numa fase de transição de vida, o que é muito importante para que a gente entenda tudo isso do que acontece no nosso universo. Beleza? Esse então, pessoal, era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal para vocês agora. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo e o canal a ganhar relevância. Nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber. Tamo junto diuturnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui!